Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. Gente, hoje é a nossa nona videoaula e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as funções reprodutivas nos seres humanos. Então, nós já estamos falando sobre a reprodução há algum tempo, nós começamos lá nos invertebrados, falamos sobre a reprodução assexuada, falamos sobre a reprodução sexuada, depois nós fomos para os vertebrados e agora nós vamos entender um pouquinho de como funciona todo esse processo no nosso corpo. Galera, para que a gente possa entender as funções reprodutivas nos seres humanos, nós precisamos entender o funcionamento de alguns hormônios no nosso corpo. Então, a partir de agora, a gente vai ouvir muito falar de esteroides e de hormônios sexuais. Então, os esteroides, eles são substâncias fundamentais para o funcionamento do corpo. Gente, os esteroides são um grupinho de hormônios e substâncias que apresentam algumas características químicas semelhantes. Por isso que eles são agrupados e chamados de esteroides. Beleza, gente? A gente pode classificá-los em 7 grupos. O do estrogênio, do androgênio, seria a testosterona, e da progesterona. Esses 3 hormônios são os que nós chamamos de hormônios sexuais. Então, esses são os hormônios sexuais. Fora eles, nós temos os mineracorticoides, os glicocorticoides, a vitamina D e os ácidos graxos. Beleza, pessoal? Todas substâncias de extrema importância para o funcionamento do nosso corpo. Gente, quando a gente fala em hormônios, nós temos que entender algumas coisinhas anatômicas sobre o nosso corpo. A gente já fala melhor sobre isso, mas só para vocês entenderem isso. Nós sabemos que o corpo do homem e da mulher apresenta diferenças anatômicas. Dentre essas diferenças, nós temos as diferenças nas partes reprodutivas, nos órgãos sexuais e nas gônadas. O que é uma gônada, gente? É o órgão presente no corpo do homem e presente no corpo da mulher que produz os hormônios sexuais. Então, na mulher, a gônada vai ser o ovário. Então, o ovário é o órgão onde produz os hormônios sexuais. Quais são esses hormônios sexuais na mulher? O estrogênio e a progesterona. No homem, quem vai ser a gônada vai ser o testículo, que vai produzir o hormônio sexual. Qual é o hormônio sexual do homem? A testosterona. Beleza, pessoal? Gente, então esses hormônios, eles são lançados no sangue durante a puberdade, a partir de estímulos do hipotálamo. Então, o hipotálamo vai ser estimulado. Quando o hipotálamo é estimulado, ele estimula a hipófise. Ele faz com que a hipófise libere 2 hormônios muito importantes, que é o FSH, chamado de hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Galera, esses 2 hormônios, eles são chamados de gonadotróficos. Olha só, um hormônio que é chamado de gonadotrófico, onde vocês acham que eles atuam? Nas gônadas, óbvio. Então, o que acontece? Quando o menino e a menina chegam na fase da puberdade, o que é a puberdade? É o momento onde vai acontecer essas liberações hormonais. E aí, diversas alterações no corpo, né? Então, quando chega na puberdade, o que vai acontecer? O hipotálamo vai sofrer estímulo. Esse estímulo no hipotálamo faz com que a hipófise libere o FSH e o LH, que são hormônios gonadotróficos. Então, onde que o FSH e o LH vão atuar? No ovário e no testículo, fazendo com que esses órgãos, com que as gônadas, liberem estrogênio, progesterona e testosterona na corrente sanguínea, galera. É isso que acontece no nosso corpinho quando a gente chega na puberdade. Esses hormônios, eles são produzidos no feto durante o 2º e o 5º mês, e depois eles param e só vão ser produzidos de novo durante a puberdade, através desses estímulos que acontecem até acontecer esse processinho todo. Gente, então vamos entender um pouquinho mais sobre o hormônio folículo estimulante e o luteinizante. Então, o hormônio folicular estimulante, ele estimula a maduração do folículo, onde o óvulo fica guardado. A gente vai ver uma imagem melhor disso já já. Então, ele estimula a secreção do estrogênio e no homem ele estimula as espermatogônias no testículo, que darão origem ao espermatozoide. Eu estou entendendo nada, né?
a gente vai ver daqui a pouco o processo de produção do espermatozoide e do óvulo. E aí esses nomes vão ficar mais claros. Então, por enquanto, o que é importante a gente saber? O hormônio folículo estimulante, ele estimula a maduração do folículo, que é onde o óvulo fica guardado. Então, gente, isso daqui seria o folículo e aqui dentro tá o óvulozinho. Beleza? Fora isso, ele vai estimular a secreção do estrogênio. A gente não falou aqui que quando esses hormônios são liberados, eles vão atingir quem? O ovário e o testículo. Então, o FSH, ele estimula a produção de estrogênio. Beleza? No homem, ele estimula as espermatogônias. Onde é que estão as espermatogônias? A gente vai ver melhor isso já já. Mas elas estão no testículo, que é onde vai dar origem ao espermatozoide. Então, olha lá, gente. O FSH, ele está atuando no processo ele está atuando nas gônadas, testículo e ovário, beleza? Então, o FSH, acabamos de ver que realmente ele atua nas gônadas. Por isso que ele é chamado de gonadotrófico. Agora, vamos ver o LH, que seria o hormônio luteinizante. Gente, ele aumenta a produção de estrogênio. Quando ele aumenta a produção do estrogênio, o que ele faz? Ele permite com que ocorra a ovulação na mulher. O que é a ovulação, gente? É a liberação desse óvulozinho. Quando esse óvulo vai ser liberado, ele está pronto para receber um espermatozoide e para ter um embriãozinho, vulgo um babyzinho. Beleza, gente? Então é graças a ele que a mulher ovula, é graças a ele que a mulher fica pronta para poder ter um bebê, caso esse óvulo seja fecundado. Fora isso, ele leva à formação do corpo lúteo, que faz com que a progesterona seja produzida. Então, olha só, ele aumenta a produção de estrogênio e já forma o corpo lúteo. Formou o corpo lúteo, ele faz com que a progesterona seja produzida. Gente, a progesterona é quem causa as características secundárias e mantém o endométrio em caso de gestação. O que são características sexuais secundárias? Formação de mamas, desenvolvimento, né, no caso das mamas. No homem, aquelas características mais masculinas de ombro largo, coisas desse tipo. Essas são características sexuais secundárias, beleza? E mantém o endométrio em caso de gestação. Gente, detalhe. Aqui eu tô falando do corpo lúteo no caso da mulher, tá? Mas aqui também faz com que a testosterona seja produzida. Também tem relação às características secundárias e às primárias também, tá, gente? E ele mantém o endométrio. Gente, o endométrio é uma camada do útero que vai manter ali essa camadinha se tiver um óvulozinho fecundado. Caso não tenha, o que vai acontecer? O endométrio vai ter que ir embora. Quando ele vai embora, o que acontece? É o processo da menstruação. Mas nós falaremos com calma sobre isso. Beleza por enquanto, gente? Gente, então como sempre, né? Eu falo antes de chegar no slide, eu já adiantei sobre o homem. Então, reforçando, no homem, o LH faz com que as células intersticiais produzam a testosterona, como eu falei para vocês. A testosterona, gente, é responsável pelo amadurecimento dos órgãos genitais, o impulso sexual e também as características secundárias. Então, as características primárias estão relacionadas aos órgãos genitais, como eu falei para vocês, e as secundárias a essas outras características que envolvem mais o corpo, como o ombro largo, a voz mais grossa, normalmente o gogó, que é tipo um osso, não é bem um ossinho, mas enfim, uma estrutura que o homem tem aqui na garganta, fica mais saltada do que o da mulher, e assim por diante, galera. Então, essa é a função do hormônio luteinizante. Gente, então só para vocês não ficarem perdidos, a gente vai falar mais para frente sobre isso com mais detalhes. Mas só para a gente entender um pouquinho como que isso funciona no corpo da mulher, eu coloquei essa imagem aqui para a gente tentar ter uma noção do que é o corpo lúteo, do que é o folículo. Então vamos lá, gente, isso daqui é um ovário. Beleza? Então olha só, vamos entender o que acontece dentro do ovário. Esses aqui são os folículos primordiais. Então, nós temos folículos primordiais que vão se desenvolver, dando origem aos folículos primários. Gente, esses folículos primários, eles vão crescer, dando origem aos folículos secundários.
Esses folículos secundários vai ter um folículo que vai ser maior, mais robusto, e ele vai ser o dominante, e a gente vai ter um folículo que vai degenerar. Então, só um dos folículos vão para frente, beleza? Esse folículo que a gente chamou de dominante, ele vai se tornar o folículo maduro. Gente, esse daqui é o folículo, e aqui dentro a gente tem o óvulo. O que é o processo de ovulação? É a liberação desse óvulo. Esse óvulo agora está pronto para receber um espermatozoide. Então, esse óvulo foi liberado e vai sobrar, entre aspas, esse resto de folículo maduro. Gente, quando o óvulo é liberado, devido a hormônios, que nós falaremos já já, o folículo ele vai se tornar no corpo lúteo. Esse corpo lúteo nada mais é do que o folículo depois que liberou o óvulo. E aí, isso daqui com o tempo vai degenerar. E depois de alguns dias, começando um novo ciclo, isso tudo vai acontecer de novo. Beleza, pessoal? Então, vamos ver aqui agora, nesse gráficozinho. Cadê o gráficozinho, gente? Foi o gráficozinho. Mais ou menos como que isso acontece. Então, olha só, gente. Isso daqui são as camadas do endotélio. Beleza? Então, aqui, essa parte aqui é a fase folicular. Essa parte aqui é a parte do corpo lúteo. Beleza? E essa parte aqui é a parte do período menstrual, onde é liberado a camada. Então, olha só, gente. Aqui a gente tem a camada do endométrio. Aqui a gente tem os hormônios produzidos pelo ovário. E aqui a gente tem algumas outras características, como temperatura corporal e os hormônios gonadotróficos. Então, olha só, gente. Vamos lá. Aqui a gente tem o começo do desenvolvimento do folículo, certo? Beleza, tudo bem. Gente, olha o que acontece aqui. Um pico do estradiol ou do estrogênio, que é a mesma coisa. Esse pico dele, ele vai ter um pico. E esse pico vai coincidir com o pico do LH e também vai ter um aumento do FSH. Só que a gente pode ver aqui que é bem menor, né? Então vai ter o pico desse hormônio, que vai fazer com que tenha o pico desse hormônio. E esse daqui também vai dar uma subidinha. Galera, quando isso daqui acontece, pico de estrogênio, o que a gente tem? Ovulação. A mulher liberou o óvulo. Quando isso acontece, olha o que acontece com o hormônio, com o estrogênio. Ele cai, ele tem uma queda abrupta, assim como o LH e o FSH. Galera, esses dois hormônios, eles não atuam na gônada? A gônada já não produziu o óvulo já não foi liberado? Pronto, cumpriram a função deles. Beleza? E aí, olha o que a gente tem aqui. Progesterona produziu o óvulo, esse óvulo fecundou, beleza. Progesterona. O que a progesterona vai fazer? Vai manter a camada do endométrio. Se o óvulo foi fecundado, a progesterona segue alta aqui, galera. Segue aqui plena, mantendo a camada do endométrio. Se o óvulo não foi fecundado, o que acontece com a progesterona? Aqui, ó, a progesterona caiu. Quando cai a progesterona, olha o que acontece com o endométrio? Descama. Descamação do endométrio nada mais é do que menstruação. A liberação dessa camada do endométrio. Beleza, pessoal? No outro mês começa a mesma coisa. Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos como é que funciona esse ciclo? Então, vamos lá de novo. Produção do folículo, liberou o óvulo, o que faz liberar? Pico de estrogênio, consequentemente, pico de LH, pico, né, entre aspas, de FSH. O que vai acontecer? Liberou o óvulo, vai formar o corpo lúteo. O que vai acontecer com isso? Queda dos hormônios, pico de progesterona, que mantém quem? A camada do endométrio. Beleza, galera? Acho que deu para entender mais ou menos. Gente, por hoje nós vamos parar por aqui, que é muita informação essa parte hormonal. E aí na próxima aula a gente continua falando sobre isso e aí a gente vai falar um pouquinho mais da anatomia do corpo e onde cada coisa é produzida. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar e nós estaremos juntinhos quarta-feira pelo aplicativo Zoom. Beleza, gente? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.